Bom dia, boa noite, uma satisfação, um prazer por mais uma semana estarmos aqui reunidos hoje para estudar o capítulo número 49 do livro Renovando Atitudes de Hamed, que se chama Velhas Recordações, Velhas Doenças. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre saúde e doença, vamos falar sobre perdão, vamos falar sobre ressentimento e como existe essa relação de adoecimento do corpo físico com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso eu, com os nossos atavismos, com a nossa dificuldade de deixar o passado no passado. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Lembrando, recomendo sempre a leitura do livro, tá, do capítulo. Esse capítulo em especial, eu vou ler bastante ele, são 2 páginas só. Mas acho que é o capítulo que eu mais vou ler até agora do estudo. Vou ler bastante, tá? Tá aí disponível na net, quem quiser adquirir. Quem não conseguir, não quiser, quer em PDF, me manda uma mensagem que eu passo o link para vocês, tá bom? Então, de início, como sempre, eu vou fazer uma oração e convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos. E aqui agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca e pedimos autorização para dar início a mais esse estudo nessa semana, que possamos aqui aprender e refletir com o estudo de Hamed aos olhos do ensinamento do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Vou tentar não demorar muito hoje, porque como eu separei muita coisa para ler, tem bastante conteúdo aqui. Eu acho que provavelmente me tocou muito, né? Normalmente quando a gente se alonga muito num capítulo, é que de alguma forma esse conteúdo nos tocou. E saúde e doença é algo que me toca muito. Não que eu tenha nenhuma debilidade de saúde e doença, mas pronto. Como assuntos a nível psicológico e dessa relação psique, como é que isso se transforma para o corpo físico, que é algo que é uma vanguarda e que a gente vem aos poucos caminhando nessa direção. Então Hamed traz um capítulo desse para a gente, como Joana de Ângeles e outros autores espirituais, não só, também autores aqui físicos, estudiosos dentro do meio espírita, e não só no meio espírita, fazendo essa correlação mente e corpo. Basicamente é isso. Então, velhas recordações, velhas doenças, é o nome do nosso capítulo de hoje. Vamos lá? Primeiro trechinho que eu separei para vocês aqui. Por que não recordamos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males? É que impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, e sim à enfermidade e desalentos. Muito bem. Então eu separei a questão do perdão para a gente começar a falar aqui sobre perdão. A gente não recorda que o perdão, só simplificar aqui que eu falei muito rápido, a gente não recorda que o perdão a nós mesmos, a gente acha que o perdão é para o outro, mas principalmente para nós. Esse é o real benefício, é para nós. Quem precisa do perdão não é o fulano, não é a fulana que a gente brigou, que a gente se desentendeu, que a gente teve lá o arranca-rabo. Quem precisa do perdão, se libertar, avançar, virar a página, somos nós, ok? Então ele vem aqui e nos diz que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura. De cura por quê? Porque muitos dos nossos adoecimentos vêm através do não perdão. Muitas das enfermidades vêm através do não perdoar. O não perdoar adoece. Não é só cuidar do corpo no sentido de fazer exercício físico, boa alimentação, tomar medicamento, vitaminas. A gente também tem que se preocupar com isso aqui, ó. A nossa qualidade, o nosso equilíbrio emocional. Como é que está a nossa cabeça, a nossa mente? Como é que a gente está se relacionando com o mundo? A gente está mais ou menos equilibrado? A nossa saúde mental, principalmente, faz parte desse olhar mais abrangente em termos de saúde, tá?
Cada vez mais a gente vem nesse sentido, nessa direção, mas ainda é meio esquecido, a gente deixa para depois, ok? Então essa questão do perdoar, só para a gente fechar aqui esse item, é o seguinte: o perdão, voltando, né? Que eu comecei a falar perdão para ir para a saúde, vamos lá voltar para o perdão. O perdão é o seguinte: o perdão é aquela selfie da nossa evolução, do nosso processo evolutivo. Porque é o momento que a gente tira essa selfie, quando a gente começa a se questionar, será que a gente consegue perdoar? Ou a gente tem uma incrível dificuldade ainda de perdoar aquele fato que aconteceu lá atrás, às vezes há 10, 15, 20, 30 anos, há tanto tempo que a gente está estacionado, a gente está preso ainda naquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. Por quê? Porque a gente ainda não perdoou. Te questiona, olha para ti, e principalmente só nesse foco, a gente está falando aqui de perdão, tem várias outras selfies que a gente pode tirar, ok? Mas tira o retrato de si próprio e se questiona o quanto você tem dificuldade de perdoar, ou não, ou você já, Nelson, tranquilíssimo, perdoo, mas não esqueço. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Porque às vezes se faz muita confusão entre perdão e esquecimento. E não é o foco aqui é a gente englobar o perdão como um todo, mas principalmente nessa relação de saúde, o quanto a gente fica preso a certas questões, a certos sentimentos lá atrás negativos, e como isso adoece a nossa alma, o nosso ser, o nosso eu. É um pouco dessa relação que Hamed vem falando sobre esse capítulo aqui, e que nós possamos estar atentos com um olhar para nós. O quanto isso verdadeiramente nos faz mal, às vezes há tanto tempo, e a gente não consegue se desvencilhar ainda daquela briga com a fulana que aconteceu lá há 30, 40 anos atrás. Às vezes, gente, não é 30, 40 anos atrás, não. É lá nas outras encarnações que a gente carrega ainda, não consegue desvencilhar, não consegue equalizar, de alguma forma ressignificar, enfim, resolver a questão. Sem palavras bonitas, resolver o problema, pronto. O problema existiu, o fato ocorreu, mas o quanto nós temos dificuldade de virar a página ainda, ok? Então vamos estar atento e nos questionar principalmente o quanto isso está nos fazendo mal hoje, algo que aconteceu lá atrás, às vezes há muito tempo. Muito bem, vamos seguindo? Vamos lá. Vamos seguindo porque hoje tem bastante coisa, gente. Segundo ponto, Hamed nos diz: tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto. Mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. E aí é um movimento que a gente faz muito, consciente ou inconsciente, que é o movimento de botar tudo para debaixo do tapete. Sabe o que eu estou falando? Quando acontece aquele fato ruim, aquela dor, aquela briga, e aí a poeira levantou, e aí os ânimos se exacerbaram, a gente chorou, doeu muito, a gente ficou com raiva, a gente se magoou, a gente brigou, a gente se decepcionou demais, mexeu aqui dentro, balançou demais, tá bom. Passado aquele primeiro momento, a poeira dá uma baixada, os ânimos abaixam, a gente consegue de alguma forma se equilibrar mais ou menos, e aí a poeira dá uma baixada. E aí que vem a questão, quando essa poeira baixa, o que a gente faz? Será que a gente busca limpar essa poeira, resolver essa questão? Ou a gente vai lá, levanta o tapete e mete lá de baixo, torcendo para que essa sujeira desapareça, que essa poeira que a gente meteu lá de baixo suma como num passe de mágica e se resolva por si própria? Será que não é um pouco o que a gente faz ainda? A gente tem esse hábito de não querer resolver as nossas questões
colocando lá no fundo da gaveta, ou melhor, voltando à história do tapete, colocando debaixo do tapete. Como o Hamed nos disse, é adiar o problema, porque a gente vai ter que resolver. Leve o tempo que levar. Vai levar quanto tempo, Nelson? Não sei, o tempo que a gente quiser. Não vai resolver nessa encarnação? Não tem problema, passa para a próxima. Na próxima encarnação a gente vem com o mesmo probleminha para resolver, que a gente não quer resolver agora. Acha que a gente vai desencarnar e vai para o plano espiritual e todos os problemas serão resolvidos? Não vai. Não vai. Gostaria de dizer que vai, mas não vai. A gente carrega daqui o que está aqui dentro, ok? A gente não vai levar daqui a nossa casa, o nosso carro, o nosso último celular, a nossa roupa, muito menos o nosso corpo, mas o que está aqui dentro a gente leva. As coisas boas, as virtudes adquiridas, as conquistas, mas também os problemas, gente. Tá? Vamos ter consciência, não estamos aqui para passar pano e fingir que não existe. Se existe uma questão de foro íntimo aí dentro mal resolvida, resolve-te enquanto há tempo. Porque sempre há tempo e sempre vai haver. Mas é melhor agora do que deixar para frente, adiar. Pendura na conta aí. Pode pendurar na conta, mas vai ter que pagar. Vai ter que resolver. Essa fatura vai ter que ser acertada mais cedo ou mais tarde. Quanto tempo a gente vai resolver isso? Ou vai ficar para a próxima encarnação? Às vezes a gente já está com problema aqui de outras encarnações. E para isso que essa sistemática aí de ir e voltar acontece. Para nos dar a oportunidade novamente de trabalhar as questões, de se resolver, de resolver o problema que foi criado agora, ou que foi criado lá atrás. É uma linha contínua, tá, gente? Não é porque agora que passou 10, 15, 20, 30 anos e daqui a pouco eu vou desencarnar logo que vai resolver a questão. Não vai resolver. Quem vai resolver somos nós. Ele não se resolve sozinho. Se a poeira está lá debaixo do tapete, um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que levantar ela para arrumar essa poeira, para organizar, equalizar, para limpar, para dar um jeito nessa questão. Não vai desaparecer sujeira nenhuma como num passe de mágica, tá bom? Então é sempre bom te lembrar isso, porque parece que a gente gosta muito dessa ideia do milagre ainda, do passe de mágica, do truque que vai acontecer, que as coisas se resolvem por si próprias. Não é bem por aí, tá bom? Vamos estar atento a isso. E como o Hamed nos disse aqui, também a questão da distração de jogos e diversões e não só trabalho também. Como a gente tem essa mania de que eu não tenho tempo para lidar com essas questões. E aí o que a gente faz? A gente cai de cabeça no trabalho, trabalha demais porque eu estou trabalhando muito, porque eu tenho obrigações para fazer e eu não tenho tempo para lidar com o meu eu, para olhar para aqui para dentro. Ou eu estudo muito, ou eu vou de cabeça numa casa espírita, por exemplo, e me envolvo com tudo quanto é tipo de atividade, faço todos os cursos, assisto todas as palestras, sabe para quê? Para não chegar lá em casa cedo e ter que lidar com um problema com o marido, com um filho problemático. Ou se não tem marido, não tem um filho e está bem resolvido em casa, para não lidar com um problema aqui dentro, porque eu fico só no exterior, porque eu estou trabalhando e não tenho tempo para lidar com as minhas questões internas de foro íntimo, essas que machucam, essa poeira que a gente está falando. De novo, gente, eu falo sempre aqui muito aberto, muito amplo a ideia, é a gente pegar essa conceituação e trazer para os nossos questionamentos para a nossa vida, tá? O importante é a gente ter tempo, ou fazer tempo, melhor dizendo, para lidar com as nossas questões, para parar de fugir de nós mesmos. Querer fugir dessa poeira, fugir desse tapete que a gente foi lá e colocou, a gente finge que o tapete não existe, muito menos que lá no tapete tem um montinho cheio de sujeira para resolver. Então estejamos atentos, como é que a Hamed fala aqui? Distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas adiando a solução de futura dor, porque essas medidas são temporárias. Atenção, vamos ter atenção a nós mesmos, tá, gente?
é a chamada aqui de Hamed. Vamos lá, vamos seguindo. Hamed nos diz: é mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como um indivíduo colérico e inflexível. Eu vou parar por aqui. É interessante isso que Hamed faz, essa correlação úlcera gástrica com infelicidade no casamento e cólica intestinal como um sujeito inflexível. São dois exemplos, tá, gente? Há muito mais exemplos dessa correlação da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio emocional, das nossas questões de foro íntimo, perpassando ou transpondo barreiras ou aparecendo no corpo físico através da doença. E aí tem a história da somatização, que aos poucos, a ciência, muito aos pouquinhos, mas a gente chega lá, tá, gente? Eu digo ciência, a gente chega lá, a espiritualidade já nos adiantou, já nos entregou o pacote já muito à frente dessas correlações. Há muito estudo, há muitas associações voltadas para isso e cada vez mais, e que bom e que assim seja, para a gente ter esse olhar mais amplo. Mas é interessante esses dois links que Hamed faz aqui, de úlceras com problemas conjugais muitas vezes, e não só, há muitas outras relações, mas eu acho que é interessante a gente hoje, principalmente para quem tem às vezes uma doença crônica ou problemas que se repetem, algum tipo de padrão no nosso físico, que a gente possa questionar ou qual a correlação tem, talvez, essa nossa doença no corpo físico com algum aspecto emocional que não está muito legal. Se questiona aí, você que tem algum problema pré-existente, alguma questão de saúde, e tenta identificar o que será que está por detrás disso. Ou será que eu dei azar e tenho uma... Vou dar um exemplo aqui muito banal, tá, gente? Uma dor de cabeça constante, mas é sempre que eu tenho, é crônica. O que será que está por detrás? O que será que está por detrás? Interrogação. Estou dando exemplos aqui, gente. Isso é muito mais profundo, vai muito mais além e é uma busca que eu acredito que nós, enquanto humanidade ainda, enquanto encarnados aqui, nesse ano de 2022, a gente está dando a primeira engatinhada ainda, o bebezinho que está o primeiro joelho para frente. Acho que é um assunto que a gente tem que se debruçar, investigar muito, e vem de encontro com a nossa evolução em ciência. Recomendo sempre Paulo César Fructuoso. Se você gosta desse assunto, busca aí. A Medicina do Futuro. É um médium espírita, palestrante, trabalhador, que se debruça, professor, que tenta fazer essa correlação da medicina atual com a medicina espiritual e nos traz bastante informação, muita mais-valia nesse assunto. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando aqui. Próximo trecho que eu separei de Hamed. Esse é um pouquinho mais longo, vamos lá. Peraí, gente, agora me confundi. Peraí que me confundi. É tanta coisa hoje. Não, tá aqui. Vamos lá. Esse não é tão longo, mas vamos lá. É o próximo que é longo. Muitas moléstias antes consideradas como orgânicas estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. E é disso que a gente está falando. O acúmulo de sentimentos negativos como ódio, vingança, que se transformam em doenças crônicas. Vamos lá, gente. Joana de Ângeles agora. Toda enfermidade física tem origem no espírito. Não é o Nelson que está falando, tá? Estou só replicando aqui.
Isso é Joana de Ângeles que nos traz. É a nossa alma adoecida. É a distonia entre o corpo físico e o espírito que provocam as tais fissuras no corpo somático. Ok? E aí depois, mais à frente, vão aparecer no físico através de uma doença. E é esse olhar que a gente... Não é que a gente deveria ter, é o convite. É o convite. A gente tem se a gente quiser. Mas é o convite para a gente ter esse olhar. O quanto nós fazemos mal para nós mesmos enquanto a gente fica vibrando nessas faixas negativas. Que hoje, para você, meu irmão, que já está me escutando, que já tem esse conhecimento, como eu agora, a gente está conhecendo agora isso junto, a gente está estudando, é lógico, faz sentido. O ciclo fecha, responde as nossas questões, ou muitas das questões que o médico às vezes não consegue nos responder. Que a gente vai no médico e não consegue encontrar, faz um monte de exame, repete e ninguém acha, e é uma grande interrogação. Pega essa interrogação e se questiona qual é o teu estado íntimo. O que está errado aí dentro, que está aparecendo no corpo físico? Qual é o processo de somatização que está acontecendo com você? Interrogação. Atenção, de novo, gente, estou abrangendo muito aqui. Isso é muito além, é muito mais profundo. Eu não quero agora... Estou muito longe disso, tá, gente? Virar aqui médico, receitista e querer explicar tudo. Até porque há muita pouca informação, mas o pouco de informação que a gente já tem, a gente já consegue ampliar um pouco esse leque, essa visão e buscar muitas vezes um outro tipo de tratamento. Não só a base de operação e remédio medicamentoso. Atenção, não é para abandonar, tá, gente? A ciência está aí para nos auxiliar. Então, se você tem uma doença, alguma questão, não é só para viver de meditação, passe e outras medicinas alternativas. Continue tomando medicamento como o médico mandou, fazendo o tratamento como tem de ser, tudo bonitinho. Mas além disso, por que não ampliar um pouco o olhar e tentar entender essa doença física que hoje aparece no teu corpo como talvez algo que tem uma origem aqui dentro? E aí a gente busca trabalhar o aqui dentro, através de um profissional de saúde, através de um psicólogo, através de uma terapia especializada. Interrogação. A saúde mental, o nosso organismo como um todo, o nosso encontro com o nosso eu, que vai reverberar na saúde do nosso corpo físico. Estejamos atentos. Vamos lá, vamos lá. Próximo agora, esse é o longo que eu falei. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Hamed nos diz: dessa forma, compreenderás que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. As predisposições físicas das pessoas, as enfermidades, nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhes maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Vou só abrir um parênteses aí que foi para medicina, tá, gente? Eu entendi aqui 5%, essa parte de secreção, molécula, célula, hormônio, pronto. Mas vamos continuando. Portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. Eu vou deixar a parte médica para os médicos, para os entendedores, para quem se debruça e estuda nessa área. Vou focar no que eu acho que é mais importante,
que pelo menos eu tenho acesso, eu acho que todo mundo tem acesso, que é o seguinte: saúde, de uma forma ampla. Quer saúde? Quer bem-estar? Eu quero. Você quer? Então a proposta é mudança. Vamos mudar. Vamos mudar o que, Nelson? Vamos mudar a nossa forma de pensar. Vamos mudar a nossa vibração para uma vibração melhor. Está na nossa mão. O que você pensa, o que você vibra. Diga o que pensas, que te direis quem vai estar contigo. Em que faixa vibratória a gente sintoniza. É aqui, 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 aqui. Eu sei, gente, eu sei que é muito difícil se manter na faixa de vibração elevada o tempo inteiro. Sei que é muito difícil. Com certeza, quanto mais nesse mundo que a gente vive. Porém, a gente pode buscar. Se a gente passa 24 horas só vibrando no negativo, faz um esforço, uma horinha. Vibra 23 no negativo e consegue uma horinha no positivo. Faz um esforço, assiste uma palestra. Assiste esse estudo aqui que a gente fica normalmente uns 30, 40 minutos por semana. Lê um livro. Busca um livro espírita, não precisa ser só espírita, não. Assuntos mais elevados. Vai assistir um filme, não precisa ser um filme de terror, violência que você já que está soberbado, que está aqui ao nosso redor o tempo inteiro. Assiste um filme bonito, algo que mexa lá dentro, com o nosso sentimento, que traga uma mensagem bonita. Ah, Nelson, eu não gosto. Animais, você gosta de animais? Busca aquele filme do cachorro bonitinho, do gato, que vai mexer, vai dar acesso a um lado seu, que vai buscar uma vibração, que a gente vai sintonizar com algo melhor. Claro que isso é um exercício constante. Quando eu falei uma horinha, gente, hoje é uma horinha, amanhã é uma hora e meia, depois 2 horas, e assim a gente vai escalonando, vai cada vez mais buscando vibrar no bem, no bom. Quanto mais a gente vibrar no bem, no bom, isso vai fazer diferença também no nosso adoecimento do nosso corpo. Vamos procurar novos hábitos, abandonar os velhos hábitos. Qual é o nome do capítulo? Velhas recordações, velhas doenças. Vamos abandonar o velho, vamos buscar o novo, procurar novos hábitos. Abandonar aquilo que não funciona há 20, 30, 40 anos, que já não funcionou a vida inteira. Dá para buscar algo novo agora, hoje. A gente tem esse conhecimento, agora é a hora. A doutrina espírita está aqui. Se isso faz sentido para você, te esforça, está na tua mão, não está na mão de ninguém. Sabe aquela história que time que está ganhando não se mexe, tá bom? E time que está perdendo é para mexer. Então, se teu time está perdendo de alguma forma, vamos mexer, mas vamos mexer para melhor, tá? Essa é a ideia, essa é a busca, o nosso crescimento, a nossa evolução. E principalmente, gente, vamos sair do estudo, é buscar o bem-estar. Por isso que eu falei, além do estudo todo, às vezes está difícil da gente entender. Nelson, eu não entendi muito bem. Eu tenho certeza uma coisa você entende, é estar hoje melhor do que ontem. Estar amanhã melhor do que hoje, é isso que todo mundo quer. Estar feliz, é estar bem. Ou estar com menos dor, ou estar com menos sofrimento. É disso que a gente está falando. Tá? Isso depende de nós, de mais ninguém. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Remédio nos diz. Espera aí, deixa eu ver se já falei tudo. Já. Remédio nos diz. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Outros ficam repisando os erros e as faltas alheias. Mas se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Aí voltamos ao perdão. Mais uma vez, que é a temática de hoje, fazendo essa correlação com saúde. Definição de caridade, resumidamente,
benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. O que ele falou aqui sobre indulgência? Indulgência é a facilidade para perdoar, é ser indulgente para com os erros alheios. E a gente ainda fica, como o Hamed diz, que a gente não alça voo. Como é que ele falou aqui? Nos impedem de voar mais alto, porque a gente ainda fica com esses fardos pesados. Pesa tanto aqui nas costas, pedregulha esse fardo, que a gente não consegue levantar voo. Imagina um passarinho com um tijolo em cima. É mais ou menos isso, tá? Fazendo uma figura de linguagem aqui, uma analogia, uma brincadeira. O que acontece é o seguinte, a gente ainda vive muito naquela história assim. Mas Nelson, você não entendeu o que aconteceu, eu tinha razão, eu vou provar que eu estava certo, que eu estava certa. Você não está entendendo. E a gente fica ainda conectado mentalmente com aquele fato que aconteceu. Você tendo ou não tendo razão. O que a gente está falando é da conexão. Hoje em dia já passou. Na verdade, tão pouco interessa. Porque só de você se conectar tá te fazendo mal. Tá pegando esse pedregulho e botando em cima de você mesmo. De alguma forma. Ou então a gente vive muito nessa história do ressentimento. Você sabe o que é ressentimento? Vamos separar a palavra. Ressentir. Ressentir. É sentir novamente. Então a gente fica sentindo novamente, principalmente esse sentimento negativo desse fato que aconteceu lá atrás. Aí a gente fica lembrando, faz um teste. Faz um teste. Eu acho que nem precisa testar, mas quer fazer um teste? Lembra de uma briga muito brava que você teve lá atrás no passado, aquela que você mexeu contigo mesmo, muito, que foi muito ruim. Fecha o olho, plasma mentalmente durante 5 minutos, fica lembrando. Tenho certeza que o teu coração vai bater forte. Às vezes você vai até ter sudorese, vai suar, vai se tensionar, os dentes vão ficar com raiva, com dor, vai voltar tudo de novo, todo esse sentimento negativo de novo. Esse é o ressentir. E como a gente gosta de ficar. Parece que é pegar o chicote e ficar batendo, para doer, tá doendo, tô sofrendo, mas a gente se compraz ainda, de alguma maneira, nessa dor, nesse ressentimento, lembrando desse passado. Por quê? Porque a gente ainda não perdoou, porque a gente ainda não é indulgente para com os erros alheios. Eu sei que o outro errou. Ele não deveria ter feito, é verdade, mas fez. E agora? E agora cabe a você te libertar desse passado doloroso. Não é esquecer. A gente vai falar agora, já sobre a questão do esquecimento para diferenciar, tá? Mas é virar a página, compreender, é ser indulgente, é ampliar um pouco e ser feliz, na verdade. Ou deixar esse pedregulho que está em cima da gente e alçar voo e continuar a nossa caminhada. Vamos lá? Agora aqui para fechar, que até que eu achei que ia falar muito, mas acho que eu corri um pouco, eu achei que ia falar demais. Agora o nosso último trecho, que a gente vai falar um pouco sobre perdão ainda. Hamed nos diz, perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram. Vou até repetir de novo. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Ponto. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade da nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Perdoar não é esquecer,
não é passar pano. Até porque se a gente tem sanidade mental, aconteceu alguma coisa, a gente vai lembrar. E está relacionado diretamente com o nosso instinto de defesa, com nossa proteção, ok? Então é aquela velha história, fazendo uma comparação aqui. Se eu fui ali na tomada e meti o dedo e machucou, eita, me machucou, me deu um choque. Eu vou ter a lembrança para não meter de novo o dedo ali, porque vai dar ruim de novo. Tá? Então não tem nada a ver com essa história de esquecer que o pessoal leva muito e pronto, cada um com a sua corrente, a sua interpretação. Mas vamos focar aqui no Hamed e estou compartilhando também o que faz sentido para mim. Perdoar não é esquecer, não é passar pano, tá? Bateu, doeu, magoou, machucou. O que é perdão aqui? Perdão é compreensão. Compreensão de quê, Nelson? O que eu tenho que compreender o outro que me machucou, que me maltratou? Olha só, é compreender o outro nesse mundo, nesse momento, nesse estágio agora. Compreender o mundo é compreender o mundo das ofensas. Esse mundo aqui é o mundo das ofensas, porque é o mundo dos erros. É aquela história do eu erro, tu erra, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Todo mundo erra. E aí a gente errando magoa o outro. A gente ofende o outro se magoa com a nossa ofensa, sendo intencional ou não. Às vezes é intencional, fez mesmo na maldade, às vezes sem querer, com a melhor das intenções. A gente ofende as pessoas se magoam. Sem querer, a gente está ofendendo o tempo inteiro. Então, existe essa correlação no mundo, e por isso que é algo que é pauta há tanto tempo, a questão das ofensas, a questão do perdão das ofensas, porque a gente ainda tem dificuldade enorme de perdoar. O nosso orgulho, o nosso egoísmo não deixa. Joga contra. Como assim que eu vou perdoar? Ele não merece, ela não merece. Pessoal, você foi ofendido e ainda será muito ofendido. Ainda vão nos magoar. Por isso, nos cabe aprender a perdoar. É uma questão de aprendizado. Já aconteceu antes, talvez esteja acontecendo agora e vai acontecer no futuro, porque somos todos espíritos imperfeitos ainda, e por isso que erramos. E quando a gente erra, a gente ofende, a gente machuca, a gente maltrata. Ah, Nelson, então eu tenho que estar do lado do cara que me machuca e me maltrata porque ele é espírito imperfeito, eu sou também? Calma, não é assim também, tá? Esteja do lado de alguém que te ame e te faça bem. Ninguém aqui é capacho de ficar saco de pancada e ficar aturando o maltrato do outro. Aconteceu alguma questão, de alguma maneira, tenta se afastar e ressignificar. Buscar essa compreensão, esse perdão, mas não precisa voltar para apanhar de novo, tá bom? Vamos entender muito bem o nosso papel, a nossa responsabilidade e a nossa felicidade, as nossas escolhas frente àqueles ao nosso redor. Não vamos perder tempo estando do lado de alguém que não nos faz bem. Alguém do nosso lado que nos faz mal, que nos ofende constantemente num padrão que de alguma forma não acrescenta em nada na nossa vida. Busca aqueles que te acrescentam, que pensam como você, que te trazem alguma coisa. Para de ficar insistindo no fulano, na fulana, na amizade, no relacionamento amoroso, porque é assim, porque tem que ser. Não, não tem que ser. Não tem que ser. Você pode conhecer e estar ao lado das pessoas que vibram como você, que te fazem bem, que te acrescentam. Ah, mas é meu pai, mas é minha mãe, mas é meu tio, mas é o colega do trabalho. Ok, vamos entender. Dentro desse relacionamento familiar também não é para fugir da família e fugir do trabalho. Mas que seja uma relação minimamente saudável, mas muitas vezes tem de se impor limites para não virar bagunça, tá bom? Que às vezes a gente deixa correr
e as coisas vão degringolando de uma forma que acabam nos ferindo e a gente acaba ferindo o outro e o barulho aumenta mais ainda, tá? Mas vamos terminar já aqui. Eu acho que já foi bastante o que eu falei hoje. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Hoje eu li quase tudo. Palavra-chave de hoje, para você que ficou até o final e gostou, espero que você tenha gostado, saúde. Escreve para mim a palavra-chave, saúde, para eu saber quem é que esteve aqui comigo. É sempre uma alegria, uma felicidade. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. E até semana que vem. Eu vou agora fazer oração. Quem quiser comigo, eu convido a fechar os olhos. E aqui agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos também a toda a espiritualidade que se faz presente nesse momento que estamos reunidos aqui, na palavra do Cristo, nesse ensinamento. Agradecemos a Hamed por nos trazer e compartilhar teus ensinamentos que nos auxiliam na nossa busca, no nosso dia a dia, na nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, então até semana que vem. Semana que vem, capítulo 50. Um abraço a todos e boa semana. Tchau, tchau.